Olá, mais um episódio do Café com Física e a gente vai começar com um trechinho do Bill Gates. A tecnologia é apenas uma ferramenta. No que se refere a motivar as crianças e conseguir que trabalhem juntas, um professor é o recurso mais importante. E para a gente falar sobre isso, hoje eu estou aqui com o meu camarada da Silva. Estou de volta aí. Tive um episódio com a Luz. Eu acho que eu fui bem, né? Porque me trouxeram mais uma vez. Então, quem sabe como é que vai ser nesse episódio de hoje. Primeiramente, faz um tempo que a gente não produz mais vídeos, né? Estamos voltando agora. Presencial, né? Porque tivemos um episódio recente à distância. Pode ser que seja um novo método que a gente atribui, dependendo de vários fatores. Climáticos. Tecnológicos. Licença maternidade, já aconteceu. Foi o principal esse. Mas hoje estamos com o intuito de trazer uma conversa que atribua aos nossos espectadores, às pessoas que estão assistindo, uma nova ideia, um novo conceito desse mundo amplo e vasto que fica se evoluindo, que é a tecnologia, e principalmente na área da educação. Caraca. Concorda Decorou comigo? essa porra? eu focado naquele... Decorou essa porra, eu vi. Não, mas o que a gente queria falar hoje, a produção rindo ali, muito bom, era sobre matemática, que é um tema muitas vezes estigmatizado pelos alunos, né, da Silva? Eu não acho que seja assim. Eu só acho que os alunos são só teimosos mesmo, né? Tem isso também, né? Mas dura. Falar sobre matemática na era digital. Para isso, a gente trouxe aqui hoje, né, convidou um cara que é muito conhecido do campus, muito conhecido do da Silva. Apresente aí ele, da Silva. Meu produtor tá pronto aí. Quando eu apontar aqui para ele, aqui, ó. Ainda bem que é gravado. Vocês já escutaram a voz do incrível e ilustre Eduardo Salles. Posso apresentar, Eduardo? Um pouco sobre você aí. Quem é Eduardo? Onde vive? Fale o que suas faz, origens, lá desde quando você nasceu. Né? Com que você trabalha hoje, se trabalha hoje, né? Tem isso também. Falar um pouquinho da trajetória, né? Como foi que você escolheu a matemática, né? Pessoal, seguinte, eu vim de origem humilde, eu nasci em Fortaleza, mas sempre me criei aqui no Novo Parque Iracema, aqui em Maranguape. E assim, meus pais eram assalariados, né? Como a maioria do povo brasileiro. Vim aqui do Anchieta, que era até um papo que a gente estava conversando aqui mais cedo e tudo, aqui nos bastidores. E fui conseguir passar no Enem, né? Tirar uma colocação boa e escolher aqui o campus de Maranguape, por conta da proximidade. Isso ajuda e já ajudou, não só eu, mas várias pessoas. Como, não sei se vocês já me viram aqui, mas no começo eu vinha de bicicleta e tudo, tá entendendo? Era bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? E assim, aí a matemática pra mim foi um divisor de água, sabe? Aqui na minha família que mora aqui por perto, não tem ninguém que entrou no superior. E o superior pra mim foi um novo mundo, uma descoberta. Tanto culturalmente, né, a questão da inteligência e tudo, quanto também a questão financeira, que é muito bom aqui o salário. Me tira uma dúvida. Tá trabalhando hoje? Sim, Qual a escola? estou aqui na rede municipal, né, de Maranguape, junto também de vários outros colegas aqui também do campus que estão também na rede. Eu sou professor do Fundamental 2, especificamente séries do 6º ao 8º esse ano, e somente na matemática. Quando fez o Enem pela primeira vez e tentou para cá, aqui era a tua primeira opção, a matemática em si, ou
era segundo, tudo mais. Tinha facilidade com matemática? Era algo que tu gostava já? Era. Ou foi uma descoberta? Não, vou entrar e depois eu vejo. Aham. Muita gente faz isso. Tem isso aí também. Eu tinha uma certa facilidade lá no Anchieta e tudo. E assim, eu tive essa aptidão, né? Tanto que o vestibular da UES eu prestei para ciências contábeis. E graças a Deus deu tudo certo também. Eu consegui passar lá. Mas eu optei para cá por conta que é mais próximo e tudo, né? E isso facilita muito, que era um curso à noite. E eu sempre pensei em trabalhar, entendeu? Então, assim, a ajuda fica melhor no trabalho e chega mais cedo em casa, né? Fica uma rotina menos desgastante. Mas tem colegas aqui que trabalham o dia todo e moram nos distritos de Maranguape, Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e chegam muito tarde em casa. É uma rotina bem pesada, bem maçante. E como foi aqui no IF? Foi tranquilo? Teve algum problema? Os professores aqui são bons? Não, o pessoal daqui é excelente aqui, sem comentários. Mas assim, você tá no nível médio e vem pra cá, é uma pancada enorme que você leva. Você realmente pensa que você não aprendeu nada, você não sabe de nada, porque o nível aqui realmente é bem alto, né? Aí assim, a gente vai fazendo as amizades e vai se ajudando no decorrer do processo. Que nem aqui, eu acho que todo mundo tem aqui um grupo de estudos, né? Os amigos aqui que a gente troca ideia no corredor e tudo. Aí é aquela coisa, quando um tá pensando em desistir, o outro vai e anima, né? Não, vambora e tudo, vai passar. Às vezes a gente pensa, rapaz, será que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Será que isso aqui é pra mim? Mas assim, né? A gente vai indo e tudo, vai começando a trabalhar na área, que é algo assim que você começa a entender o processo bem melhor. Como até vocês aqui mesmo, né? Já estão trabalhando e tudo, e percebem que a gente aprende aqui uma parte teórica e na prática não é muito bem o que a gente vê na teoria, mas a gente pega a teoria e adapta à nossa prática. Vê teorias que a gente gosta de aplicar, que surtem mais resultados, né? Que são mais eficazes e tudo. Legal isso que ele falou. Essa semana lá na escola surgiu um termo, né? Que já existe, é claro, mas que a gente não tinha assim aptidão de usar. Que a gente, como ele falou, a gente vai adaptando, né, de acordo com a turma, inclusive. Às vezes tem umas turmas que você consegue usar uma metodologia, tem outras que você consegue usar outra. A Lívia estava até comentando essa semana que tem uns jogos que ela consegue fazer com uma turma, né? E ela já não conseguiu fazer com outra. E geralmente a gente tem dificuldade de lidar com os meninos, né? Questão de interesse mesmo. A matemática ela já vem como tratado assim como uma coisa difícil, né? Então ele já vem com aquele estigma. A gente tenta quebrar isso, às vezes é um pouco complicado. E aí, assim, para já ir introduzindo o tema, quando a gente pensa na era digital, né, em que todo aluno vai ter ali à disposição um dispositivo que vai acessar várias informações, né, aqueles vídeos curtos do YouTube, do TikTok, como é que tu acha assim que a gente pode trabalhar essa questão com os alunos, se é que tu já não trabalhou em algum momento? É que é o seguinte, né? O ideal do progresso é o quê? Você ir do concreto para o abstrato, né? Como a gente aprende aqui na academia e tudo, sempre do concreto para o abstrato. E como os nossos alunos têm muita dificuldade na matemática, essa ideia do concreto para o abstrato não fica somente para os meninos do sexto ano, dos anos menores, né? Mas vai até o superior, tá entendendo? É bem melhor o concreto para a gente conseguir visualizar, entender o que está acontecendo. Mas assim, você tem que ir para o abstrato, porque ali você vai avançando, né, na matemática. E a, a inteligência artificial ela ajuda muito bem nisso, porque você tem a ideia de trabalhar um conceito de álgebra, por exemplo. Aí você vai ali utilizar a ferramenta do ChatGPT, por exemplo. Ela vai lhe dar sugestões de como trazer a álgebra de uma maneira mais concreta. Assim você fazendo o prompt direitinho, perguntando as coisas. E por isso que ela também nunca vai tomar o papel do professor.
porque o professor ele vai fazer essas mediações, essas adequações, né? E também por outros fatores que mais na frente a gente vai discutindo a respeito disso. Assim, sobre a tecnologia, que eu acredito fortemente que tem que ser bem usado, tá? Hoje em dia tem muita informação, muita coisa que tem na internet, que tem de recurso para o aluno poder pegar. Então, eu acredito fortemente, assim, pegando a visão que o Eduardo traz, que não é tão fácil de utilizar a tecnologia, até mesmo porque eu acho que você utilizar o feijão com arroz, como o aluno sempre fala, né? É uma professora que a gente também teve. Não é, nem feijão com arroz, não, como ela sempre fala. Tipo, começar pelo básico e evoluindo, porque todo professor ele tem que se aperfeiçoar, né? Tem que estar em constante aprendizado. Isso é o que ela diz, né? Não a parte do feijão com arroz. Isso já é da minha visão. Eu acredito fortemente que a gente, quando começa a dar aula, a gente faz o básico para ir se aperfeiçoando. E pegando essa ideia da tecnologia, né? Eu acredito fortemente também que a gente tenha que se evoluir nisso. E, assim, na sua percepção, você acha que já está muito à frente, assim, em quesito da tecnologia comparado com os outros professores? Isso, boa pergunta, viu? Porque o que é que acontece? Tem um mundo de opções, né? Um mundo de IAs, de ferramentas digitais. Mas a gente ainda está naquele descobrimento. A gente não tem o próprio domínio daquilo de fato, entendeu? Que até o trabalho sobre o que eu trouxe. Pois a gente estudou o domínio que tem os professores sobre as ferramentas digitais. Sobre um Kahoot, um GeoGebra, sobre essas ferramentas aí. E as outras mais, né? E o que é que acontece? A gente não tem esse domínio, não tem esse conhecimento como um todo. E até uma pauta que dá para levar para as secretarias, né, de educação, tanto do estado quanto do município, para que tenha formações mais voltadas para essa questão do digital, tá entendendo? Porque os nossos alunos já nasceram com o celular na mão. Então tirar isso deles é como se estivesse amputando um membro deles, entendeu? A gente tem que se adequar às inovações. É claro que o tradicional ele se perdura por anos, tem um motivo, né? Porque realmente funciona, principalmente no nosso caso da matemática. Mas assim, a gente tentar trazer o digital, tentar trazer a matemática para os nossos alunos de uma maneira com que eles consigam se adequar, consigam gostar de fato. Porque matemática é difícil. É difícil você pensar, raciocinar e tudo, é difícil, não é fácil. E a gente tentando trazer de uma maneira mais gostosa para que eles gostem de fato, é algo bem bacana. Eu não só fazer um comentário que um dos grandes fatores que eu acho que impede a gente de trabalhar dessa forma é o tempo, né? Por exemplo, eu dou aula para o ensino médio. Eu tenho turmas de primeiro ano que nunca tiveram contato com física, né? Que já é uma outra área e tal. E aí eu falo para eles termos básicos que, teoricamente, eles teriam contato no ensino fundamental e eles não têm domínio. Tem dificuldade, por exemplo, em interpretação de texto, né? A gente sabe que muitos alunos têm essa dificuldade. Tem dificuldade em bases de matemática, que a gente precisa na física. E eu preciso trabalhar isso na cabeça de alunos desinteressados em 50 minutos por semana. O que é que eles querem que eu faça? Eu não sei. Em 50 minutos por semana, além de que ter que seguir todo o cronograma que a escola pede. Então, se você precisa... Aí aqui tá, bicho. Geralmente no fundamental, o professor de ciências nunca é da área, tá entendendo? Nunca é formado em ciências. E ciências engloba todas essas daí, né? É a física, a química, a biologia. Aí, cara,
realmente é um negócio que é complicado, né? Hoje a tua realidade de matemática tem quantas horas de aula por turno por semana? São 6 aulas de 50 minutos, Seis- só de matemática. Por semana. Sim. Isso a matemática em si, ou é aprofundamento, alguma coisa assim? Não, aí tem mais 2 de aprofundamento, Entendi. entendeu? Essa dinâmica, assim, eles pedem para vocês voltar alguma coisa especificamente para tecnologia ou já tem uma outra formativa que vai lidar com isso? Tem algumas formativas mais voltadas para tecnologia, tá entendendo? Aí fica mais a cargo do professor, se ele quiser dar uma puxada para as tecnologias, se ele quiser também trabalhar outros métodos, aí fica em aberto. Uma coisa que eu concordo com ele, tá? Cara, a realidade da matemática, eu acredito fortemente que pra física serve também a mesma coisa. Eu acho que pra tu, o timing que tu terminou o ensino médio pra graduação 10 anos só? é mais difícil. Mas assim, o cara que tá no ensino médio estudando matemática, o cara que vai fazer matemática aqui no ensino superior é totalmente diferente. Ó, vou te dar um exemplo. Tem um professor lá do IF não, do Kaique, ele falou que estava dando aula numa particular. E os meninos do Fundamental têm Física 1, 2 e 3. Do Fundamental, cara. E é um professor, sabe o quê? Formado em física. Sim. Agora, se tu pegar no ensino médio, não, ensino médio não, acho que no ensino médio é diferente. No ensino fundamental 2, o professor que ensina física é o professor de biologia. Aí, macho, você que é professor, que tá tentando se formar para ser professor de física, você está lutando contra professores de biologia e de química para um professor por escola. E cada qual vai puxar a sardinha do seu lado, né? Lógico. Se você é da física, tu vai dar aula de Como ele biologia, falou. sim. Vai gostar mais Como ele falou, utilizar a tecnologia, o professor da física utilizando tecnologias, mas aí que tá, mano. Nunca vai ser o professor da física utilizando tecnologia, é o professor de outra área utilizando uma tecnologia que ele não conhece. Eu acho que vale uma crítica interessante a questão das cadeiras ofertadas. Porque, por exemplo, a gente da física, a gente tem uma cadeira de química, que é no primeiro semestre, química introdutória, química geralzona, né? E a gente não tem nada de biologia, mas a gente pode dar aula de biologia. Olha que contraditório, né? Entendeu? Uma coisa também que eu vou perguntar. Tu acha que profissionalmente já está no teu momento máximo ou tu pensa em tipo o ensino superior? Não. A gente tá começando agora. Tanto de conhecimento quanto também profissionalmente, entendeu? Passo de cada vez, Porque né? tipo assim, por exemplo, ele tá no ensino fundamental, né? Isso. No ensino, por exemplo, aqui no IFC, ele teria muito mais tecnologia para trabalhar, né, do que lá na escola que tá, né? Aqui no IF? Aqui teria mais Aqui tecnologia. o projetor? Não, mano. Por exemplo, a sala de informática, eu não sei como é a sala de informática. Não tem. Não, ó, por exemplo, Não tem sala. tá vendo? Tem algumas escolas daqui do município ainda não tem. Aqui ele teria isso. Aí ele conseguiu usar o GeoGebra, o Kahoot, o próprio ChatGPT para ensinar os alunos tudo. Aí o que é que a gente faz, né? Como todo e qualquer professor do nosso Brasil, a gente dá uma adaptação, né? Dá um jeitinho ali, arruma um projetor, às vezes compra do próprio bolso, né? Aí vai fazendo as adequações que todo mundo conhece aqui. Eu comprei um, mas não foi nem assim porque eu não consigo ir na escola. É porque a dinâmica é tão assim que tem que reservar. Sim. Aí eu já chego, já boto ali. E se porque tem sala que não dá pra você usar o projetor, né? O ar-condicionado quebra, aí tem que abrir a janela, aí não tem como a iluminação. Pois é. É complicado, bicho. O nosso Brasilzão é Um complicado. dia de cada vez. Eu fico muito frustrado quando eu preparo uma aula, chego aí, não, professor, hoje é só uma dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica por mim que estão estressados, estão estudando aí pro vestibular. É isso, mano. Aí eu Os meninos estão parei a estressados, aula, né, mano? fiz questão do Enem. Mas os meninos estão estressados com o quê, mano? O TCC, geralmente, ele é um momento, pelo menos pra mim, né? Que eu acho assim, cara, o cara chegou no TCC, tá com o pé fora do IF já, assim, né? Começa a pensar em depois e tal. Se vacilar até com 2 dentes ainda. E essa aí pode deixar. Ó, mas assim, como é que surgiu a tua primeira ideia, assim, do tema, o orientador? Foi... quer completar? Se esse é teu primeiro tema, se tinha outro em mente.
Primeiramente, podemos falar o tema do teu TCC, aí Vai voltando. tu vai explicando o resto das coisas. O tema do TCC foi o quê? A educação na era digital, com os principais desafios, né, da nossa realidade. E assim, como a gente aqui tem um contato com a tecnologia, com essas coisas, e eu percebia na minha prática que não, assim, tinha uma dificuldade a mais, né, nesse quesito. Tanto com os profissionais mesmos, entendeu? Nem todos conheciam algumas tecnologias, não faziam uso, alguns tinham aversão. Isso aí foi um estralado, sabe? Foi assim. Aí eu consegui o orientador com o Jerry, um cara que também é voltado para essa área aí da, da educação matemática. E a gente foi e fez uma pesquisa de campo, né? Fez um formulário para que os professores respondessem, para a gente conseguir colher dados. E esses dados mostraram que os professores têm aversão porque não tem tanto domínio, tanto conhecimento daquilo. Aí foi o que o meu trabalho propôs, né? Propôs que a gente conseguisse mais ter esse olhar, essas formações para essa questão do digital. E O orientador foi o Jerry. sim, Teve orientador? não. Não teve, né? Não. No teu Apesar caso, teve um orientador, né? Teve, que foi o Jerry. O meu orientador foi o Carlos, o orientador foi o Jerry. Porque ele me instruiu a colocar o TCC numa revista. Que é literalmente... Eu acho que todos aqui são instruídos a colocar na revista. sim, sim, teve outros professores que me ajudaram nesse processo aí. Entendeu? Não só da revista, né? Mas assim, do processo como um todo. Porque aqui a gente via aqui no IF e ia perguntando as coisas aos outros. Então, assim, esse trabalho não foi só meu e só do GE, foi de todos, tá vendo? Um trabalho assim bem colaborativo. Fale um pouco sobre o seu processo de produção do TCC e onde foi aplicado. Para quem não sabe, o TCC é o último trabalho que a gente faz e com certeza o processo deve ter sido um processo enorme porque é um trabalho que demanda tempo. No seu caso, como foi esse processo? Sim, realmente é um processo bem difícil. Todas as matérias que a gente passa, as de cálculo, as das áreas da pedagogia e tudo, da didática, são desafiadoras, né? Mas o TCC é algo realmente que se sobressai, porque a gente recebe orientações e vai seguindo o destino, né? Você vai indo, vai estudando, vai lendo os artigos, as recomendações que o seu orientador diz e tudo. E assim, demanda muito tempo, paciência, muita escrita, tá entendendo? Muita escrita realmente é algo assim que é bem difícil. E para produzir esse TCC eu fiz em inúmeros lugares, em casa, em praça, até no IF, em vários lugares, onde você pensar que você faz, entendeu? Fez parte da tua rotina, assim, o cara vai dormir pensando, não, pô. Às vezes você faz a leitura de um artigo, aí na hora não sai nada, entendeu? Aí você tá fazendo outra coisa, nada a ver. Aí vai, opa... Pô, não posso deixar perder. Peraí, Sabe o que é? Mas, por exemplo, quando eu fazia as corridas, tem uma parada que sim, às vezes você corre. tá conversando consigo mesmo. Aí tô fazendo a corrida. Verdade. Aí tu lá, O Fio da Silva, na verdade, é atleta, né? Nem todo mundo sabe, hein? Aí, lesionado ainda. Aí tá lá, eu correndo, aí do nada, pufo, vem uma ideia pro TCC. Tu tem que andar com um bloquinho da Silva na corrida. Mas eu acho que todo mundo tem que estar com um bloquinho. Mano, é sério, gente, vocês têm ideia. Ó, as minhas melhores reflexões é na moto. Outro Transitando lugar assim. também. Eu que no capacete, o caraca, meu irmão. É Pior que incrível. E é real pra vocês, tudo que vão fazer. Gente, pelo amor de Deus, se vocês tiverem um lápis aqui, vocês anotem isso. Porque é necessário demais, mano. Gente, não tem perigo. Tá aqui eu juro, tava aqui eu correndo.
porra, e se eu colocar um terceiro parágrafo falando sobre o que significa essa Olimpíada? Que o meu caso foi sobre a UBMEP. Aí tu corre assim, tipo, Tiranossauro Rex. Não, o pior que eu tô aqui, ó. Aqui. É o mãozinho. Sabe o pior que você tá correndo? Você tá aqui, eu correndo. Aí do nada. Ixi, é mesmo, aí eu. A corrida Só já. no gigado, só no gigado. O pace de 5h30 vira 7 minutos. Tu tá aqui pensando tudo em minha cabeça. O problema é que eu tenho medo de estar conversando comigo mesmo, pra ninguém pensar que eu sou doido. Uma coisa. Só era esse tema, ou antes desse tema tinha outro mesmo? Tinha outro? Eu tava pensando em estudar e fazer um produto matemático, né? Mas assim, eu gostei mais desse lado aí do digital. Foi o que me cativou mais, entendeu? Mas tu teve alguma influência ou foi tipo, não, nesse lado mesmo? A influência foi aqui do próprio IF, né? Alguns colegas estavam comentando. A gente, quando chega pertinho já, né? Aí, querendo ou não, sua equipe, seus amigos, seus colegas, estão tudo ali parecido. Tá Tudo na entendendo? merda, né? É. Eu entendo. Aí a gente vai falando, aí É, vai dando deixar. as ideias e vai rindo, entendeu? Então, aquela. Aí vai surgindo. A depressão bate quando Eu chega o juro, fim do como curso. eu acho que eu falei no off. Ei, da Silva, e o teu processo de produção, TCC? Foi parecido? Foi um inferno, mano. Que é isso, cara? Mas foi, mas mano. Assim, pra vocês que não sabem, gente, é ruim, é chato. Você lê um monte de coisa, aí você começa a mastigar aquelas coisas pra poder colocar lá. Aí você envia pro seu orientador, para ele te retornar dizendo assim, olha como você é burro. Olha como você é burro. Gente, como é que você não sabe escrever isso aqui, velho? Teve um momento É que igual aquele cara lá do... meu orientador soltou assim, Aluno, por favor, aluno. Isso aqui é elementar. macho, o orientador, tu sabe o que é uma citação longa? Aí eu, sei. Uma citação longa, ela tem, só que, não, curta direta. Eu não escutei direta, eu escutei indireta. Mano. Aí eu falei, sei, curta. Sei. Aí ele, como é? Aí a gente explica aquilo que a gente entendeu com nossas próprias palavras, sendo que é tirado do texto. Ele, não, tá errado. Aí eu falei, fudeu. Aí eu não vou dizer assim, não, escutei errado, professor. Eu só deixei ele tacar o pau em mim mesmo. Caraca, tu deixou, Ah, tá? pô, o quê? Eu vou falar o quê? Não, professor, tá Deixaria não, já. falar assim, Jamais. Então não dá pra ser aluno de alguns professores aqui. eu só deixei. Não, o processo é cansativo. Aí, Jamais, cara. tipo, deixar os outros tacar o você pau passa, em tu. no meu caso, vocês me acompanharam, né? Lá ele. Eu passei 6 meses produzindo, ou mais. 6 meses? Foi por aí. Eduardo, o teu foi quanto tempo? Você lembra? O meu foi mais ou menos isso aí mesmo, viu? 6 meses. Gente, é muito tempo. Eu tô te falando, Demora, pô. Você passa tempo lendo, aí tempo pra produzir, aí tempo pro professor corrigir, aí vem todos os trâmites. Existem as etapas, né? Aí depois, O que é mais chato é ler e escrever e corrigir. Eu acho pior corrigir, porque eu acho pior corrigir. tem mesmo. normas da ABNT que eu não domino, então É muita norma, tá? é muito detalhezinho. Tem as normas da BNT e tem as normas do IF. Então você vai ter que... Porque você tem que seguir as normas da BNT. Só que tem as normas do IF, aí você tem que seguir as normas do IF. É como se fosse um complemento, né? Tem uma parada lá, mas que é o seguinte. Abaixo do nome da gente que tem do lado aqui graduação, Instituição Federal do Ceará, professor de matemática, graduando em professor de licenciatura em matemática, aí o orientador. Aí embaixo tem um negócio que você coloca qual o tema do seu TCC. E o que você está sendo, que no caso da gente é graduando. Aí eu fui gerar, o meu gerou com DR, que é doutor. Aí eu enviei como doutor. Aí me retornaram, ei, não é doutor não, é graduando. Aí eu, vixi. Aí lá você vai corrigir tudo de novo. Mas vai que se fosse um doutorado também não era disso. Hoje já tava salvo o doutorado já. Mas é todo um processo chato, gente. É real. Então eu acredito, ele deve ter tido esse processo chato, mas o orientador ele ajuda muito. Dependendo de quem é o orientador. E saiba escolher o orientador de vocês. Como é que rola de definir a banca, assim? É vocês mesmos? Não, é o orientador que define ele.
O meu foi eu mesmo. Mas não rola assim de tu dizer tu mesmo? Foi eu mesmo. No meu caso foi ele que realmente escolheu o pessoal, entendeu? Mas eu ia colocar uma pessoa na banca e me orientando a não colocar. Porque eu acho que eles escolhem assim, dependendo da área da banca, né? Tipo assim, ele talvez. vai escolher professores que têm relação ao teu tema. Sim. No caso que tua banca foi composta por? Foi o Carlos, o Jerry, e teve mais três. O menino da física lá, que é o Assis, o Van Diésio e o que dá também Márcio. legislação, o Márcio, Foi essa turma aí toda. Essa galera E são aqui- todas com... Correlatos, né? Esse pessoal que acompanha a banca, eles ganham algum valor pra... Não, avaliando. não. É do instituto mesmo. Né? Então não poderia chamar de fora. Acredito que não. Não, eu já pesquisei, não pode mesmo, não. Acredito que não. Então é uma coisa interna mesmo, É uma né? coisa interna, tem que ser professor daqui. Porque se der ruim, é com o professor daqui. Quer falar um pouco? Mano, juro pra ti, a banca tem que ser bem selecionada, tá, gente? Tá? Tem que ser muito bem selecionado, porque dependendo do que aconteça, pode dar ruim. Entendi. Eduardo, me explique o crescimento da tecnologia na educação e a influência da IA nessa nova era, né? Porque, como a gente está vendo, né, a gente vai avançando no tempo e a tecnologia também evolui. Então, me explique um pouco dessa influência da IA na nova era e o crescimento da tecnologia. Isso seguindo a ideia da educação, tá? É que realmente, né? Como você acabou de dizer, é algo que vem avançando exponencialmente e a gente não consegue acompanhar, tá entendendo? Mas assim, que a gente tenha pelo menos um conhecimento básico, basilar daquilo, pra gente conseguir trazer uma aula melhor, mais chamativa para os nossos alunos. Até mesmo daí a criação do próprio podcast, que é o que a gente está fazendo aqui, né? É algo novo, entendeu? O que era parecido com isso aqui antigamente era o rádio, né? É verdade, né? Sem imagem, né? Foi É sem verdade, imagem, é tá verdade. entendendo? Então, assim, é tudo novo. E que a gente consiga ter esse domínio, né? Vocês acham também isso aí? Eu, macho... Eu tenho poucos domínios. Nossa, Mas assim, o podcast é um... posso aqui, uma pausa aqui? Não, isso aqui vai, tá? Nosso... Aqui, meu amigo aqui do lado, o Rafael, ele levou uma pizza com um iPhone. Levou uma pizza com a conta do Microsoft. Aí veio. Tô falando, Rafael. É porque gravar é muito complexo. Ó. A galera pensa que falou que era só uma câmera e tal. É muito complexo, cara. Organizar o ambiente, selecionar a sala, né? Aquela burocracia, Depender do juntar Wi-Fi. todo mundo e cara, É difícil, bicho. combinar uma data com o convidado e tal, selecionar o tema, fazer o roteiro. É complicado. E como vocês veem essa questão também da IA na educação, da era digital na educação? Cara, eu acho que a gente vai morrer, né? Acho que a humanidade vai sucumbir a IA. Não, eu não acredito que não, bicho. Por exemplo, Não acredito, sei se não. vocês fizeram. Não, na verdade, vocês fizeram sim. Eu já me sinto manipulado Sim. pelo algoritmo direto. Nossa, eu sei, eu falo. Por exemplo, na PND, quando a PND foi a prova lá, teve uma questão da IA com a matemática, né? Que dizia que o aluno, ele utilizou a ferramenta e com isso acabou que ele errou a questão. Aí tinha lá, Foi o vídeo. como é que o professor corrige isso, né? Aí, claro que eu acho que as questões da PND nessa parte pedagógica é muito subjetiva. Não, tá? aí o professor vai corrigir usando outra IA. Não pra isso, só abrir Daí aqui. tem lá várias opções. Mas assim, pela questão você entende que o aluno, utilizando a ferramenta, ele errou. Sim. Então, mostra um dos perigos que tem a IA, né? É o que eu vejo. Porque a criança vai, tipo, o aluno vai chegar e utilizar a ferramenta achando que através da ferramenta vai estar correto, vai estar certo, sendo que não vai estar. Aí, e ele não vai ter esse conhecimento porque ele não está pesquisando por outras fontes, ele não está estudando por fora. Por exemplo, no YouTube tem muita aula de muito professor que ensina também uma tecnologia, tá? O YouTube
tem muito professor que dá aula, ensina muito bem, e mesmo assim os alunos, eles não param para pesquisar, para assistir. Eu acredito, tu tem um Instagram, né? Que posta coisa, tudo mais. Por exemplo, aí, ó, uma ferramenta que, na minha visão, também é melhor que a inteligência artificial, que é um professor, uma pessoa, um humano, ensinando matemática. Sim. É uma pessoa que passou por todo um processo, passou por 4 anos de faculdade. Foda. Tá sendo otimista, tá sendo 4 anos de otimista. faculdade, chegou, teve toda uma formação, mas um aluno vai se priorizar o quê? A inteligência artificial não sabe se nem tá certo. E como diria a Lurdinha, né? E qual foi essa formação? E qual a implicação que isso teve para a vida dele? Pois é. E é por isso que até eu sou otimista, sabe? A IA não vai tomar o professor não, bicho. Porque é o seguinte, cara, não tem essa interação, esse tete-a-tete aqui, que às vezes, com o passar do tempo, você vai se ligar. Você olhando pro aluno, você percebe saber se ele entendeu ou não. Só do olhar. Às vezes o cara diz assim, não, entendi, tio. Mas você vai, ó. Eu sei que você não entendeu, tá entendendo? Aí você vai e explica de novo, de outra maneira. E a gente vai percebendo no decorrer da prática, né? Você vai. E assim, a IA, ela vai sempre. No caso do ChatGPT, vocês falaram, né? Ela vai sempre trocando as maneiras de se falar, mas sempre vai ficar supérfluo, né? Não traz a profundidade que o docente na sua respectiva área vai proporcionar para o aluno, entendeu? Na verdade, é que dá aula, né, dia a dia, e a Lourdes fala muito disso também, que a gente não é só professor, a gente é professor e pesquisador, né? Porque a gente vai tendo uma certa didática, ensinando alguma coisa, tentando repassar um conteúdo, e eles retornam pra gente. Não é vazio aquilo, né? Isso. A desatenção deles já é uma forma de expressar alguma coisa. E aí você vai tentando gerir aquela sala de aula. E aí eu lembro muito da fala de um professor daqui, que ele dizia que a última coisa que a gente ia se preocupar era com o conteúdo. Que você tem que lidar com a turma, lidar com aquela singularidade de todos os alunos, né? Cada um com seu universo, com a sua perspectiva, com a sua realidade familiar. E isso tudo você tem que gerir. Ele dizia muito assim, o Nicolas vai saber quem é. Não leve problema para a direção. A direção não quer problema. Então, administra a sala de aula, né? Esse negócio de você ficar botando aluno para fora de sala não existe. Você vai achar que você não está dando controle da aula. E pior que eu te digo uma coisa, bicho. Tá todo mundo sobrecarregado, cara. O professor é sobrecarregado com alunos laudados e não salas lotadas. A gestão também com a própria comunidade, né? A gestão que faz a ligação escola com a comunidade e tudo. Pai, mãe ligando, aquela coisa toda. A secretaria dando pressão na gestão e a gestão dando pressão na... Cara, é um sistema que tá sobrecarregado, cara. Sobrecarregado. Aí, aquela coisa, né? Planejar, né, bicho? É um tempozinho assim que tá ficando pouco. Sim. Porque é muita burocracia, muitas coisas. Aí acaba que algumas coisas vai passando despercebido. Tá entendendo? Por conta que não dá. O professor carrega uma carga enorme. Enorme. A gente, quando senta lá numa sala de professores, aí alguns até ficam conversando. A gente pensa que é balela, mas assim, ó, eu aprendo com o outro, entendeu? Sim. Na própria conversa que a gente tá aprendendo, né? E principalmente com pessoas de áreas diferentes, de pensamentos diferentes e tudo. Aquele momentozinho do intervalo, aqueles 20 minutinhos sagrados da gente, né? É bom demais, cara. Pausa. Né? A gente numa brincadeira ali, mas vai entendendo como é que o outro pensa. Vai, às vezes, o professor diz, eu fiz assim, assado e deu certo. Você vai e pensa assim, rapaz, eu vou pegar e vou fazer do mesmo jeito. Ou então vou pegar aqui e vou fazer do jeito que eu achar que dá certo, né? Adaptar para minha disciplina. Né? Isso. É muito importante, cara. É muito importante. Concordo. Eu acho até, é um pouco irreal, né? Mas, por exemplo, quando eu percebo que alguns alunos conseguem tirar 10, por exemplo, e aquela prova foi muito fácil para ele, eu fico pensando, poxa,
ele merecia um desafio maior, né? Tipo, a prova não foi desafiadora para ele, entendeu? E aí eu fico pensando, pô, na próxima prova, eu vou fazer uma prova específica para ele. E eu fiz, né? E ele sentiu dificuldade. Aí ele, tá meio estranha essa prova aqui. Tipo, para os outros eu fiz uma prova, para ele eu fiz outra. Eu acho que trabalhar essa peculiaridade, ela é rica, né? Para o aluno em si. Porque, por mais que ele esteja numa sala que, teoricamente, o nível não é compatível, digamos assim, com o dele, né? Usando esse termo que eu acho que nem sei se é legítimo. Mas eu acho que ele não pode ser prejudicado por talvez a gente não poder adotar o mesmo nível para todo mundo, né? Então, esse tipo de atitude eu acho que é válido. Me diz uma coisa, tu acha, assim, que em relação à estrutura do IF, né? Se a gente pensar nas cadeiras em si, em algum momento tu sentiu que tinha uma complexidade ali que talvez não fosse o direcionado para docência, ensino fundamental e médio, né? Por exemplo, eu sinto muita falta de cadeiras onde a gente é cobrado de dar aula em si, né? E na física, alguns professores têm adotado essa postura, né? Deles cobrarem o quê? Ver a gente lecionar, organização de quadro, né? Sim. O professor Assis muitas vezes cobra da gente, não, me dê uma aula de tal assunto, prepare, né? Quer dizer, é uma coisa que eu acho que é enriquecedor, porque é direcionado para o que a gente está fazendo hoje. E justamente, cara, é o seguinte, tem matérias bem desafiadoras, né? Principalmente as de cálculo e a parte algébrica. É o que pesa mais, que é justamente do meio para o final do curso. Mas, assim, de um certo tempo para cá, vem se tendendo essa ideia aí de botar o aluno realmente para ministrar a aula, dando aquele feedback, não só aquela nota seca, sabe? Mas sendo aquele feedback. Cara, tua letra tem que aumentar, tem que ficar organizadinho e tua postura tem que melhorar, entendeu? Eu acredito que não dá para fazer esse tipo de coisa no início, né, nos primeiros semestres, por conta que a turma ainda é muito numerosa, né? E a gente vê que o nosso curso começa imenso e termina pequeno, né? Mas sim, é natural das exatas. É natural das exatas. Então, assim, acredito que eles estão no caminho certo de adotar essa postura aí e melhorar a qualidade, tá entendendo? Uhum. A gente percebe que nossos colegas aí são diferenciados, viu, no mercado de trabalho. Sim. Diferenciados mesmo. Quem vem da pública realmente é um profissional diferenciado. Por mais que a gente aqui chore, diga que é difícil, aquela coisa toda, mas quando você sai daqui, você vai... Desculpa, tem um certo respeito, né? Não, vem do IF. Opa, senti aquilo. Tu é doido. Macho, é diferenciado, bicho, a gente percebe, cara. Macho, assim, né? Na minha visão que eu tenho. No início eu tinha esse problema de que, como eu vou ensinar fundamental e médio, muitas das cadeiras que eu vejo aqui são totalmente inúteis. Mas é que tá, da Silva, que assim, cara, se tu se resumir só a fundamental e médio, tu não tem o diferencial, entendeu? E as matérias complexas, elas trazem esse abarco aí, né? Apesar que a gente fica pé da vida, né? Fazendo elas e tudo, em tempo de ficar careca, doido, porque todo mundo aqui trabalha, tá entendendo? No dia todo, alguns 10 horas, 12 horas de trabalho, tem família em casa, entendeu? Então, assim, é bem complicado. E você chegar aqui e pegar uma matéria de... Por exemplo, uma análise real da vida que você estuda uns negócios assim malucos, tá entendendo? Fazer uma perguntinha pro Eduardo agora, eu não queria que fugisse da pergunta. Qual foi a cadeira mais difícil que tu fez aqui? A minha mais difícil mesmo foi a das tuas áreas, olha, bicho, difícil. Falei, machei! Cara, eu falei. Cara, que é isso que vocês veem, mano? Não existe isso não, macho, vocês são um bando de loucos, cara. Eu já falei, doido, cara, disse... Pô, pegando análise... Sim, aquela de mecânica, tinha que de uma questão tipo assim, eu rebolei uma maçã, foi uma pedra, aí tinha que calcular ela aí, descer do prédio, que loucura, bicho. Maravilhoso, né? Cara, eu falei assim, pô, as cadeiras mais difíceis da matemática que eu tive foi cálculo, não foi nem análise e EDO, foi cálculo. Só que aí que tá, se perguntar qual foi a cadeira mais difícil que eu teve? Mecânica básica. Porque o macaco se pendurar no cipó, se balançar
de um lado pro outro e saltar, calcular qual é a velocidade vetor daquele, não, pelo amor de Deus, o que é que o macaco tá fazendo ali, gente? Juro. Sem zoeira. Gente, foi a primeira vez que eu peguei uma prova na vida. Na vida, não é nem tipo, na instituição, na vida, que eu peguei uma prova, eu li a prova, olhei pro professor, voltei pra prova e não sabia o que estava escrito. Eu não sabia o que estava escrito, eu não sabia o que ele estava pedindo. Aí, o que é que eu pensei? Não sei o que é que eu vou escrever, mas vou esperar alguém sair. Durou 2 minutos, alguém se levantou e entregou. É agora. Aí agora sou eu. O primeiro eu não sou. O primeiro eu não Primeiro, eu só sou. não vou passar primeiro, pra não passar vergonha, mas eu vou entregar em branco. Toma. Porque eu juro pra você, já teve prova que eu não sabia nem o que estava escrito, mas escreveu pelo menos uma fração. Eu colocava 1/2. Alguma coisa da área ligada. Não, eu inventava. A de vocês eu não sabia nem inventar. Eu olhava assim, mano, o que é que tá Não, escrito e aqui? vai ter uma etapa agora, nas últimas cadeiras, que a gente vai ter que analisar um astronauta numa nave em um determinado planeta. Caraca, doido. Eu tiro o chapéu pra vocês, Eu bicho. acho que não dá. Eu tiro o chapéu pra vocês. Física realmente não é dá, uma não. parada assim, fora de série. Tem como não. Não dá. Aí a gente até liga até a missão da Lua, né, cara? Se não fosse vocês, cara, aquilo ali nunca ia existir, né? Ia ser só uma ideia. Nós não, os mesmo. gênios, né? Que passaram. É Não, mas doido, não dá, macho. não É demais, cara. É muita loucura. Que vocês Mais veem. uma outra perguntinha que eu queria fazer pro Eduardo, né? Que eu separei aqui. Fiz agora a pergunta. Né? Elaborei agora. Se tu não fosse da matemática, qual área tu escolheria, né? Cara, assim, Tu tinha uma outra opção que tu tinha vislumbrado? eu provavelmente ia pra contabilidade, né? Pra ciências contábeis, tá entendendo? Mas assim, hoje já, depois de trabalhar um tempo e tudo na matemática, eu já penso aula também. Faz uns 3 anos já, 3, 4 anos, essa batalha aí. Aí eu já penso em outra área, tá entendendo? Outra área que tem ligação e às vezes não, né? A psicologia eu acho muito bacana, tá entendendo? E que tem a ver e tudo, dava pra gente fazer um pensamento aí. Engenharia também eu acho muito massa, tá entendendo? E a própria agronomia também. Que Agronomia? É agronomia, Da hora. sim. Que realmente é uma coisa que era pra ser mais exaltada no nosso país, né? Pois é. Inclusive... Em Maranguape, né, mano? Principalmente em Maranguape, né, cara? Que tem muita fazenda, Pelo muita amor de coisa. Deus, Maranguape. Pede acerola, não sei o que de milho. Disseram pra gente, inclusive ali, até tô lembrando agora, que antes de fazerem o campus, fizeram um estudo, né? Da área. E a agronomia acho que era o curso que estava cotado para iniciar aqui. Mas por algum motivo político ou não, não foi implementado. Deixa eu te falar que não só aqui que pensam assim, tá? Pensam nas outras escolas também. Aí vai ter letras ano que vem, né? Deus quiser. Já é uma outra possibilidade do pessoal da região, né? Sim. Fugir um pouco das exatas. Porque realmente é o maior gargalo aqui da região, né? Não só Maranguape, mas das outras, né? É português e matemática, cara. Português e matemática. Falta muito professor, né? Falta. É uma carreira assim que tem poucos profissionais, Tá faltando mais ainda, então, pra chegar aqui, não pra vir nenhum. entendeu? Tem poucos profissionais mesmo. E é uma carreira desafiadora. Desafiador. Você cuidar de gente, de filho dos outros, é desafiador, bicho. Eu lembro que na primeira avaliação que eu tive, dando aula, né? Tava o quadro todo estranho, a letra torta. Aí o professor disse, olha, você já tá dando uma cadeira difícil, aí você ainda faz essa letra feia, aí que o aluno não vai olhar mesmo. Aí ele foi dando esses toques assim, aí eu fiquei pensando, e ele disse assim, dar aula é difícil. O pessoal não valoriza, né, o professor, mas dar aula é muito difícil. Você vai ter que lidar com a turma, né, controlar aquele pessoal, vai ter que virar para escrever, entender o conteúdo, o pessoal vai ficar pedindo para ir no banheiro direto, você vai se desconcentrar, alguém vai dar um aviso, vai entrar e voltar, você vai voltar para onde você estava, você está perdido já. Cara, é difícil, menino. Quem diz assim, rapaz, professor, tu só faz o quê? Tu só dá aula? Não trabalha não? Sim, trabalha não, passa o dia sentado, ai na onda. Tu é doido. Agora aqui no TCC, quais ferramentas tu usou pra essa pesquisa? Tipo, aplicativo, essas coisas. Eu utilizei muito o Google Acadêmico, tá entendendo? E assim,
Como também eu já tinha a pretensão de publicar e tudo, eu pesquisei alguns artigos relacionados da revista a qual eu publiquei, tá entendendo? Mas o Google Acadêmico é uma ferramenta incrível, pessoal. Tem de todas as áreas, artigos, teses, dissertações, Qual do tema que nome? você quiser. Google Acadêmico. Tá aí na descrição do editor, tá? Pode deixar comigo, depois eu pego vocês. Quer chamar a caixinha? Precisou, bom dia, né? Oi, gente, bom dia. Eu sou a Lívia. Hoje eu tô aqui na produção, não tô com os convidados, mas nos próximos episódios eu vou estar aparecendo aí para vocês. Eduardo, uma das primeiras perguntas que a gente teve foi como ferramentas como GeoGebra contribui para a aprendizagem dos alunos? Contribui muito positivamente o pessoal. Porque o GeoGebra é uma ferramenta riquíssima e ela traz o quê? Traz toda a parte da geometria, como também dá para vocês trabalhar as funções, a própria parte algébrica e tudo. E detalhe, lá tem uma comunidade muito grande, muito bacana, que já tem materiais prontos. Então já auxilia bastante na nossa rotina do dia a dia. E o que é que tu acha do Kahoot? O Kahoot é uma forma de você trabalhar o quiz, né? Ou seja, dá para você trazer perguntas relacionadas ao conteúdo que você está abordando com os alunos e trazer uma forma gamificada. Você pode fazer individual, você pode fazer em equipes, você pode fazer da forma que você quiser. E assim, lá mostra o ranking, mostra onde foi que teve o maior índice de erros, onde teve os acertos. E dá para você ter um diagnóstico bem preciso e diversificado para os alunos sobre o entendimento dele, o conhecimento dele sobre o conteúdo. A próxima pergunta é: qual foi a principal vantagem e desvantagem do ensino nas redes? A principal vantagem é o quê? A divulgação, né? Que você pulveriza seu conteúdo para mais pessoas. Mas a desvantagem que eu vejo é que fica muito superficial. Não tem a interação que tem a sala de aula, tá entendendo? Então fica bem mais limitado esse quesito das interações, que é de grande importância para a nossa prática, né? O que você acha do uso de tablets, celulares nas redes entre os alunos? É uma pergunta bem delicada, porque assim, tem turmas e turmas, realidades e realidades, né? Você com uma turma que os alunos fazem o uso correto, com a sua supervisão, fazem do jeito que você propõe, é algo muito proveitoso, potencializa e muito o conhecimento deles. Mas em outras realidades, onde os alunos não têm tanto interesse, tá entendendo? Não fazem de acordo com a proposta, o uso dessas tecnologias, né, como celular, tablet, acaba diminuindo exponencialmente o conhecimento que eles têm, porque eles vão pegar e vão usar outras coisas, né? Eles não vão fazer a atividade proposta. É por isso que em algumas escolas é até proibido o uso de celulares, infelizmente, mas é por conta dos próprios alunos que não fazem o uso correto. Deveria ter uma forma de bloquear só as redes sociais, talvez, né? Pois é, cara. Fazer com. Não sei, tanta Era uma tecnologia aí, né? Não, inteligente, não vai dar. Me desenrola. Juro pra ti. Eles são inteligentes o suficiente pra. É o dilema, é o nosso dilema atual, né, cara? Usar elas da maneira correta, né? Se você for ir pro Free Fire, ir pras redes sociais, aí acaba que estraga tudo, né? O efeito acaba sendo o contrário, né? Isso. Lívia? O que você acha que pode ser feito para diminuir a taxa de evasão nos cursos aqui do IF? Taxa de evasão.
É uma É porque a taxa de pergunta. evasão, eu acho que são algumas problemáticas, né? Uma delas é que os cursos, eles já têm um histórico de evasão, né? Pronto. Sendo aqui ou sendo em Fortaleza, em outros lugares. E aí aqui a gente tem a realidade das distâncias, né? A gente tem Sim. distritos muito afastados, então acho que é dentro dessa perspectiva que ela quer comentar. Que é realmente é que nem você disse mesmo, aqui tem essas peculiaridades, né? O distrito é enorme, tá entendendo? Tem a questão da distância, onde o transporte tem até dificuldade para ir para aqui, para as regiões mais urbanas, né? Maracanaú, Calcaia, Fortaleza. E imagina para o pessoal do interior, que só passa um ônibus escolar e faz um trajeto enorme, tá entendendo? Onde alguns que se formaram comigo chegaram 11h30 da noite, isso quando o escolar não quebra, tá entendendo? Que é um problema também. E o curso é difícil e provavelmente não vai mudar, então, assim, não, porque tem que ser difícil, né? Matemática, ela tem que fazer a gente pensar, ter esse pensamento racional, esse pensamento crítico. E assim, cara, realmente é bem complicado, viu? Bem difícil mesmo. Eu sempre acho que dá um. Não sei se. É porque as coisas a gente vê, né, e fica meio escandalizado, né? Disseram que foi gasto mais de 60 mil para fazer uma encanação do RA que nem abriu ainda. Aí eu pensei, pô, será que não dá para pegar um caldeirão com uma sopa e dar pro pessoal de noite? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de alimentação aqui também, né? E aí tem uma cantina, é caro, às vezes não é assim uma comida que você meio que quer comer. Eu acho que não seria tão custoso uma panela de caldo assim para dar pro pessoal de noite. Sabe o que eu acho, na minha visão, real, que faria não ter vazão muito assim? É se tivesse pelo menos uma bolsa, surgisse alguma bolsa para os alunos fazer no segundo semestre, porque seguraria esses alunos. Começando no segundo semestre, aí eu seguraria esses alunos eu estar, tipo, por exemplo, só estou com essa bolsa porque estou na faculdade. Aí se ele tivesse, sei lá, uma bolsa de 2 anos, ele duraria 2 anos, chegaria pelo menos até o sexto semestre com essa bolsa, e ele, pô, já cheguei até aqui, por que não continuar? Alguma coisa assim, pô. Que é justamente tipo o que aconteceu com a gente, né? Do PIBID e tudo. Eu tenho uma crítica até o próprio governo, né? Que assim, no lugar de dar esse auxílio só para você entrar, amplia as bolsas da CAPES, pô. As bolsas de pesquisa, tá entendendo? Ali faz com que o aluno ele fique melhor inserido no ramo da educação, no ramo da pesquisa, tá entendendo? E umas bolsas que dê realmente para o aluno ele se sustentar, né? E que depois também que ele foi inserido na bolsa, que isso possa ser atrelado ao desempenho dele mesmo, né? Justamente. Porque eu vi muitos casos em que o pessoal entrava na bolsa do PIBID e lá pro meio assim dizia, eu vou ficar aqui até o fim, vou ficar de boa, que vou ficar recebendo, né? Quer dizer, isso não estava atrelado ao rendimento dele, então ele meio que relaxou assim, meio que largou mesmo a bolsa. E aí eu acho que isso pode até apontar negativamente pra gente. Porque aí vão dizer assim, pô, a gente deu a bolsa e aí teve aluno que não tava nem ligando, entendeu? E é justamente isso aí. É como tudo no nosso país, né? Tem que ser melhor fiscalizado, entendeu? E atrelando ao rendimento, né? Iria engajar o aluno a estudar mais, né? Ia dar esse apoio, esse aporte, ia melhorar bastante. Eles tentam fazer isso no ensino médio, né? Eles tentam fazer isso no ensino médio, só que são alunos que estão recebendo aquele dinheiro, mas não sabem se vão realmente fazer uma faculdade, se vão ingressar no ensino superior, sendo que já tem pessoas no ensino superior que poderiam estar recebendo essa bolsa. Justamente. E tá aí, ó. Aí os meninos vão lá só por ir, vai só pra, digamos assim, encher o saco do pessoal, dos profissionais que estão lá, só pra atrapalhar quem quer, e tá aí, pegando dinheiro. Nossa, eu ganhei dinheiro pra ir fazer o Enem. E eu vou ganhar dinheiro pra ir fazer uma prova que... Mas os meninos irem ganhar dinheiro pra ir fazer o Enem, que é uma coisa que, tecnicamente, é pro futuro deles, é a coisa mais absurda do mundo. Tipo, eu vou te dar dinheiro pra tu tentar o teu futuro aí. Toma. Mano, é loucura, pô. Muita gente tá aqui querendo lá bolsas, centavos. Porque precisa, né? A vida adulta requer isso, né, cara? Você com 18 anos aí, você precisa de dinheiro, cara.
Até mesmo porque o nosso curso é noturno. Isso significa o quê? Significa que são pessoas que trabalham de manhã e à tarde. Então, isso ajudaria elas, ou possibilitaria elas a... Pô, vou receber um dinheiro que vai me sustentar, vai me dar uma ajudadazinha aqui, legal, e com isso eu posso sair do trampo e, como a bolsa é meio turno, trabalho meio turno, estudo outro meio turno e estudo à noite também, né? E ajuda até no desenvolvimento do aluno na graduação, porque muitos alunos, assim, não é que sejam ruins ou que não sejam inteligentes nem nada, mas é porque passam a maioria do tempo trabalhando que não tem tempo para estudar, né? Só tem o final de semana. Rola um desgaste, né? Às vezes o trabalho é meio que cansativo, até psicologicamente mesmo, você fica meio que saturado. Passa o dia ali, às vezes você tá com dor de cabeça só do estresse mesmo do trabalho. Não, vai para casa. Não tenho como nem pensar em chegar numa aula de cálculo, por exemplo. Justamente, tipo aí, ó. Já pensou, cara, um aluno aqui que, por exemplo, eu sei que tem. Um que é servente de pedreiro, bicho. O cara vai fazer uma laje, vai passar o dia fazendo concreto, cara. O cara chega aqui, o cara senta numa cadeira dessa, o cara tá morto, o cara só quer deitar e dormir. Porque não tem condição. A aula pode ser maravilhosamente boa, mas a pessoa já tá tão cansada, o sol fadigando, o trabalho braçal e tudo. E como é que ele vai ter o rendimento aqui? Não tem condição. A próxima pergunta, eu não sei se ele vai querer responder, né? Mas É pessoal, Lívia? Vixe. Perguntaram aqui qual foi o pior professor que você já teve no IF. Não, peraí. Nome? Não precisa dizer nome, Ele não. não precisa Não, responder. Não tive Se não. teve, não teve. Tive não, ó. Graças a Deus, assim, sempre tive boas relações com você eles. já teve assim, professor? Você já teve professores assim, tipo, na sua vida estudantil, de modo geral, né? Uhum. Que você disse assim, pô, esse cara não representa uma classe que já tem um estigma e tal. Não precisa dizer o nome, né? Claro, mas assim, pô, foi professor de geografia e tal. A gente vê alguns profissionais aí que são meio antiéticos, tá entendendo? Que, assim, realmente não gostam de trabalhar, tá entendendo? Mas, assim, é a minoria. É a minoria. De cada 1000 tem 1, 2, entendeu? A maioria da classe é pessoas boas, que realmente querem um futuro, tá entendendo? Porque a gente tem a consciência que a gente a gente trabalha para a sociedade futura, né? A gente é que tá moldando aquelas pessoas que vão estar aqui há 5, 10 anos, entendeu? Então, se você fazer um trabalho meia boca, pode ser que o seu médico, a sua enfermeira, no dia que você estiver doente, lascado, pode ser que seja seu aluno. Aí você vai, por exemplo, meu caso, ela vai fazer uma medicação, tá entendendo? Ela vai errar a medicação por conta de uma conta fácil. Quem dança é eu, entendeu? Então, assim, os profissionais da educação têm essa certeza, têm essa convicção, né? Que tentam dar o melhor, tá entendendo? Fazem de tudo para que o aluno ele realmente seja uma pessoa completa, íntegra, né? Mas, assim, às vezes não ocorre isso e tudo, alguns se desviam para o caminho errado, mas aí é da escolha de cada um, né? O livre-arbítrio, né? Mas graças a Deus a maioria das pessoas são boas, né? Tem boas intenções e tudo. E isso aí, grande parte é dos professores. Teve a última pergunta aqui no caso, mas eu acredito que ele já tenha respondido no início do podcast, que foi se ele já tinha pensado em abandonar o curso. Sim. Já tinha pensado, já, mas aí já é mais aquela depressão que bate no meio do curso, né? Aquelas matériazinhas carrasca, tá entendendo? Que é difícil mesmo. Eu acho que todo estudante já pensou nisso aí, né? Vocês também e tudo. Eu não. O da Silva disse que não. Não. Até mesmo que se eu saísse do curso, eu ia escutar em casa, tá doido? É muito perigo de eu sair do curso. Eu ia até o fim, entre escutar em casa. Mas o que faz a gente permanecer no curso, muitas das vezes, são as amizades. Isso. Porque aqui são poucas as pessoas que continuam no semestre que eu entrei, né? Que é o mesmo do Rafael, do Nicolas.
E foi uma das turmas que mais teve gente que entrou aqui, acho que foram uns 40 alunos. E hoje em dia, se tiver 10, tem muito. E o que não fez a gente desistir até agora é justamente a nossa amizade. Porque um busca ajudar o outro, não vamos combinar de fazer as cadeiras juntos porque a gente se ajuda. Justo, é verdade. Às vezes você tá assim num dia ruim, sabe, cansado aí. Ligado, não vou não. Aí chega um e diz assim: bora, macho, bora mesmo pra ficar frescando lá no corredor, né? Tem a turma do ping-pong ali, que misericórdia, viu? Ali é uma turma. Não falta, esses aí não faltam. Não, os meninos são bons. Não, agora aqui no IF tem a turma do baralho. Aí agora até baralho tem. Tem. Rapaz, menino. Que um dia vão trazer até a pinga também. Botar os. Não, tô brincando. Corta. Corta. Como é que Putaria. estão aí? Então, né? Eduardo, a gente tá chegando no final, né? Eu queria saber se tem alguma frase ou alguma coisa... Uma reflexão. Assim, para que o povo que for assistir, eles... Vou falar Falar um pouquinho também sobre, de repente, plano futuro, assim. Enfim, fica à vontade aí. Pessoal, vou falar aquela frase bem clichê, né? De para-choque de caminhão. Se for pra desistir, desista de ser fraco. Então, assim, vamos partir pra cima, bola pra frente. A vida é difícil, mas a gente consegue superar os desafios, viu? E tenho a agradecer aqui a presença de vocês e tudo, por ter escutado a gente aqui. Espero que tenha contribuído com a vida de vocês. E pra mim, eu adorei aqui esse momento, viu? Agradeço aqui o convite aqui que me fizeram e tudo para participar desse momento. Vocês são demais, viu? Eita, agora eu fiquei emocionado. Cara, a gente agradece muito tu ter vindo, né? Porque sair de casa num sábado de manhã chuvoso não é fácil. Não foi fácil pra gente, eu sei que não foi fácil pra ti. Mas esse momento, ele depende muito desse tipo de boa vontade, né? E a gente da educação, a gente sabe que o dia a dia a nossa boa vontade conta muito, né? Na vida de outras pessoas e na nossa vida também, para nos motivar também. Enfim. Um café com uma boa conversa é sempre bom. Mas café com física. E matemática? É muito melhor.